Olá pessoas, bem-vindos de volta a mais um dos nossos vídeos e hoje nós vamos concluir a criação da ficha de personagem da Elinor Bifu. Nossa, como é difícil me lembrar a pronúncia certa. Ou é Bufo? Agora eu fiquei em dúvida sobre a minha própria pronúncia, que saco. Eu não vou procurar no Google de novo. Elinor Bufo, ela é a nossa taróloga aqui, também conhecida como Madame Tentação. Bastante francesa ela, porque tanto Elinor como Buffon são franceses. Estabelecemos aqui as nossas habilidades gerais no outro dia e agora nós vamos derivar algumas coisas dessas habilidades gerais. Primeiro, pilares de sanidade. Para cada 3 pontos de sanidade que você tem que estabelecer um pilar de sanidade. O que é um pilar de sanidade? Um pilar de sanidade é algo que te firma como humano, tá? Como um ser humano no mundo. Então, algo que sem isso parte da tua humanidade se perderia, parte de quem tu é iria embora, tá? Então eu vou falar aqui de um dos meus pilares de sanidade. Eu sempre exemplifiquei isso para os meus amigos e acho que é um ponto que funciona bem. Para mim, um dos pilares de sanidade aqui que me sustenta, que sustenta o Vitor, é a existência de livre-arbítrio. Se em algum momento fosse provado para mim por A mais B que as pessoas não têm livre-arbítrio, provado de uma maneira bastante convincente, que me convencesse de que não há livre-arbítrio, eu não sei se eu não pularia da ponte mais próxima possível, porque isso significa que absolutamente tudo na minha vida, todos os amores que eu vivi, todas as amizades que eu formei, todas as relações que eu teci ao longo da minha vida, todas as pessoas especiais, as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me atrapalharam, as pessoas... Todas as decisões que eu tomei não eram decisões. Tudo vai perder parte do valor. Então, se eu descobrisse que não há livre-arbítrio, isso seria a ruína de um dos grandes pilares da minha sanidade. Então, esse é um dos pontos, essa é a melhor forma de explicar. É aquilo que, se perdesse para essa personagem, tudo ruiria. O que seriam esses 3 pilares de sanidade dela? 3 coisas que, uma vez que ruísse, ela se perderia. Bom, uma eu acho que involuntariamente eu coloquei na minha descrição. Da descrição da personagem eu botei aquela frase que eu tirei assim do nada, né? Simplesmente, parece que essa frase explica ela, que é: sempre temos escolhas, mas nem sempre elas nos agradam. Então, um dos pilares de sanidade dela é sempre termos escolhas. Esse é um dos pilares da sanidade dela. Sempre termos escolhas. Se em algum momento ela perceber que... Eu não sei se eu deixo como temos, eu vou deixar como termos aqui. É um dos pilares dela. Uma das coisas que é a percepção de que nós sempre tenhamos escolhas. Em algum momento ela perceber que de fato não existem escolhas, de que as coisas estão pré-determinadas, e isso é bastante interessante, já que ela é uma taróloga. Se em algum momento ela perceber que não há livre-arbítrio, não há escolhas, nós vamos então ter uma personagem quebrada. Dando continuidade, quais seriam os outros pilares da sanidade dela? Vamos, já que ela é uma taróloga, usar do tarô. Vamos pegar aqui mais uma carta, vamos estabelecer o segundo pilar de sanidade dela, derivando dessa carta. O que essa carta representa e que pilar de sanidade ela estaria intrinsecamente conectada. Então nós tiramos a carta do Rei de Ouros. Estabilidade financeira. O Rei de Ouros ele tem uma base muito sólida.
Então, talvez um dos pilares de sanidade dela é que nós sempre podemos construir bases sólidas. A gente não precisa, talvez nós não tenhamos bases sólidas hoje, mas é-nos possível construir bases sólidas. Lembre também, quando você estiver criando um personagem, é sempre interessante tu criar o personagem já pensando em como aquilo vai ser quebrado futuramente, tá? Especialmente se tu tá jogando um jogo de terror. Eu quero, no momento que eu coloco aqui pro meu narrador, por exemplo, que a minha personagem acredita que nós sempre temos escolhas, o que eu estou dizendo é, me mostra que eu não tenho escolhas. Cria uma situação onde eu perceba cada vez mais e mais, crie situações atrás de situações onde eu perceba que eu não tenho escolhas. Que há um determinismo cósmico aqui agindo. Então, quando eu estabeleço que uma das crenças dela é que sempre nos é possível formar bases sólidas, o que eu quero dizer é tire as bases, tire o chão debaixo dos meus pés. Faça com que eu perceba que, às vezes, de que o mundo é um mar de incertezas, de instabilidade. Então, sempre podermos formar bases sólidas. Nós sempre somos capazes de estabelecer bases sólidas na nossa realidade, no nosso mundo. Bom, esse foi o Rei de Ouros. E qual o último? O 9 de Espadas. O 9 de Espadas tem a ver com pesadelos, com horror noturno, tem a ver com coisas da nossa imaginação, tem a ver com medo, tem a ver com insônia, tem a ver com desgaste emocional. Todo ferimento mental pode ser curado. Esse é o terceiro pilar de sanidade dela. Toda ferida mental pode ser curada. Isso faz sentido porque ela é taróloga, ela tem um valor alto em psicanálise, ou seja, ela tem um bom entendimento humano, e lembra quando nós fizemos a Cruz Celta lá no começo, um dos pontos que podia estabelecer ela é, se tudo funcionasse bem, se ela conseguisse superar ali, ela podia ter o Papa, agora está só me vendo como Papa na cabeça, o Hierofante, é uma palavra tão mais bonita, né, do que Papa. Papa e Papisa, muito mais brega do que Hierofante e alta sacerdotisa, né mesmo? Apesar de que Papisa, dentro do contexto onde o tarot tinha sido feito, era uma boa provocação, né? Porque a Igreja Católica, especialmente, era extremamente masculina. Então, todo ferimento, toda ferida mental pode ser sarada. Toda dor mental, toda ferida mental pode ser curada. Eu acho que esse vai ser o pilar. Todo ferimento mental pode ser curado. Todo ferimento mental, todo trauma pode ser, porque trauma nós tendemos a usar, apesar de que traumatismo craniano, trauma é qualquer forma de ferimento, mas todo trauma mental, ou trauma psicológico, trauma emocional pode ser sarado. Todo trauma emocional, porque psicológico já é uma palavra talvez um pouco moderna para um mundo tão casual de que ela vive, todo trauma emocional pode ser curado. Novamente, se eu estivesse jogando isso aqui com o narrador, o que eu quero dizer com todo trauma emocional pode ser curado? Crie traumas emocionais que não têm cura. Me mostre situações tão terríveis para a mente, seja da minha personagem ou personagens secundários, traumas tão terríveis que eu perceba que não tem cura. Porque a graça de um jogo de terror é tu ver o teu personagem se arruinar, especialmente num jogo de terror Lovecraftiano, né? Que toda a ideia é tirar o valor do humano. Feito isso, estabilidade. Para cada
4 pontos de estabilidade. 4 ou 3? Deixa eu ver rapidamente aqui. Agora eu não me lembro se são 3 pontos de estabilidade ou são 4. Vamos abrir o nosso livro aqui. Em fontes de estabilidade. Página 42. Abri rapidamente. Fontes de estabilidade. Para cada 3 pontos completos de graduação que possuem estabilidade, você deve nomear uma pessoa que o mantenha são quando os terrores do mundo ameaçam rasgar sua psique. Esta rede de amigos, colegas e família proporciona-lhe uma motivação para continuar lutando o bom combate e voltar para a cripta todas as noites. Um nome e uma frase de identificação é suficiente para cada um. Você não pode usar companheiros investigadores. Eles atravessam o mesmo estresse que você e o fazem lembrar dos horrores que enfrentam. É permitido, mas arriscado, que vários investigadores escolham as mesmas pessoas como membros da sua rede de apoio. Então, vamos lá. Eu estabeleci esses 2 personagens aqui como personagens muito importantes para ela. O professor Chadwick Twyford e a amiga dela, Constance Ponsonby. São 2 amigos dela. Eu já estabeleci eles que eles são possíveis personagens jogáveis. Então eu não posso colocar eles como fontes de estabilidade. Ela tem um valor de 12 em estabilidade, então ela precisa ter 4 fontes de estabilidade aqui. Vamos começar então a nomear algumas pessoas e criar algumas frases para elas. Então nós abrimos o nosso livrinho aqui. Esse também vai ser um vídeo um pouquinho mais extenso, mas eu disse que hoje nós vamos terminar a criação de personagem e nós iremos. E nós vamos estabelecer algumas coisas com ele. Então, vamos lá. É do gênero masculino ou feminino? Ímpar é masculino, par é feminino. Feminino. Então nós sabemos que é uma pessoa do gênero feminino. Eu sempre gosto de trabalhar com gênero, porque aí se a pessoa é transexual, se a pessoa é não binária, mas se identifica mais com esse gênero, facilita na criação do personagem. Eu nunca gosto de estabelecer, então, por exemplo, eu não sei se a Eleanor é uma mulher cis ou não, mas isso não importa para minha história. Ela se vê como mulher, ela se identifica como mulher. Eu não sei se ela é uma mulher cis ou uma mulher trans. Isso é irrelevante tanto para a narrativa, a não ser que em algum momento se torne relevante. Eu estabeleço isso na hora, mas enquanto isso for irrelevante, isso será irrelevante. Vamos estabelecer um nome feminino para ela. 12 mais 2, 14. Então nós temos aqui Penélope. E nós vamos estabelecer um sobrenome para ela.